Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição desse domingo, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos escutar aqui o treinador Fernando Diniz falando sobre a derrota de ontem, do Vasco contra o Botafogo. A gente vai falar sobre Felipe Coutinho, que está fora. Felipe Coutinho está vetado da partida contra o Independiente del Valle, jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, é desfalque para o Gigante da Colina. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. A gente vai começar esse vídeo depois da vinheta. Antes da vinheta, eu conto com você, deixando aquele like, que é muito importante, e conto com você também se inscrevendo aqui no canal. Se você não for inscrito, a sua inscrição é muito importante. Todos os dias tem conteúdo sobre o Vascão aqui no YouTube de forma gratuita, então a única coisa que eu peço é a sua inscrição. Se inscreva e deixa o like se você não for inscrito, que você já ajuda demais aqui o canal a continuar de pé, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, bora naquele pique direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama, o Vasco que perdeu ontem de novo, pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco tem o mesmo número de derrotas que o Sport, o lanterna do campeonato. O Vasco nesse momento é o 14º colocado, tem 4 vitórias, 1 empate e 8 derrotas em 13 jogos no Campeonato Brasileiro. Um número assustador, Em 13 jogos, o Vasco perdeu 8. Bizarro, Bizarro, um número realmente preocupante. Então o Vasco tem ali o mesmo número de derrotas do Sport Recife. São as duas equipes que mais perderam no campeonato. A diferença é que o Sport, que é o lanterna, ainda não venceu na competição, Tem 3 empates e as mesmas 8 derrotas em 11 jogos. Enfim, o Sport também tem 2 jogos a menos que o Vasco da Gama. Uma situação que, assim, a gente analisando é complicada, tá? A situação do Vasco é preocupante, para dizer o mínimo, é preocupante. Sinal de alerta tem que estar ligadíssimo no Vasco para a gente não sofrer nesse campeonato. O elenco ontem, mais uma vez, mostrou que é incapaz, Mostrou que é um elenco que não tem possibilidade de competir em alto nível no futebol brasileiro, precisa reforçar. E ao contrário, eu sempre bato nessa tecla, porque eu acho que o meu papel aqui também é ser chato, o meu papel é cobrar, meu papel é falar as coisas que incomodam, então eu faço questão de sempre bater nessa tecla. O elenco do Vasco não é top 8 nem aqui, nem na Macedônia, meu amigo. Não é top 8 nem aqui, nem no Peru, nem no Equador, não é top 8 não. Não é, mas não é mesmo. Ao contrário do que disse o presidente do clube, Então, se ele continuar achando que o elenco dele é top 8, ele vai rebaixar esse time. Tem que contratar, tem que mudar, tem que trazer reforço. Diniz não é milagreiro. Diniz é um bom treinador, mas não é milagreiro. Enfim, e Fernando Diniz falou ontem, após a derrota para a equipe do Botafogo, ele falou sobre a utilização de Alex Teixeira, que é uma coisa que a gente também questiona bastante aqui, Por que o Alex Teixeira ainda está sendo utilizado? Ele falou sobre isso, falou que a semana de treinamentos não foi boa, que o Vasco teve muitos problemas durante a semana e isso atrapalhou com certeza o desempenho da equipe. Enfim, confira o que disse Fernando Diniz, que assumiu que realmente a equipe fez uma partida bem abaixo. Do Alex Teixeira, é um jogador que eu conheço de longa data. Quando jogou contra mim no Fluminense, eu sempre achei bom jogador. E nesse meio de treinamento ele se destacou muito nos treinamentos. Então, por isso que ele teve a oportunidade. Eu não posso só respeitar aquilo que aconteceu para trás, recentemente, que a torcida, que eu entendo que tem uma insatisfação, mas eu preciso ver o que está acontecendo no treino e ver se ele consegue confirmar no jogo, Então, por isso que ele tem recebido oportunidades, por isso que ele entrou hoje. Podia ter entrado ele, se tivesse o placar empatado, provavelmente teria entrado o Garré. O Garré também é um jogador que, nesse período aqui desse mês, ele teve um tempo afastado, teve um problema no tornozelo, voltou a treinar não faz muito tempo. Então tinha uma preocupação também, um pouco de como é que ele ia reagir se colocasse ele com 1-0, sabe, um jogador um pouco mais agudo. Mas o Garré
Naturalmente, se o Coutinho tivesse saído no primeiro tempo, ou a partida tivesse no resultado de empate, provavelmente teria entrado o time. O primeiro tempo foi um primeiro tempo equilibrado, eu concordo com a tua análise. Foi o que aconteceu. No primeiro tempo, pro final, a gente já começou assim, perder um pouco de espaço no campo e ficar um pouco desorganizado. E no segundo tempo a gente tomou um gol cedo. Aliás, os 2 gols do Botafogo e praticamente todas as chances criadas foram de erros nossos e jogada de transição, de contra-ataque, que é uma coisa que o Botafogo faz muito bem já faz algum tempo. Mas isso não quer dizer que a equipe treinou, que está faltando condição física. Não. Essa semana, de maneira especial, ela foi a pior semana nossa de treinamento. Foi a semana que gerou muita dúvida de escalação, de se o Coutinho ia jogar ou não, e acaba mexendo um pouco com a estrutura que a gente tinha. E a própria lesão do Adams, que era o jogador que também era o que estava treinando melhor daqueles jogadores que não estavam iniciando. Era a primeira opção de troca para mim, do meio para frente, era o Adams. Então aconteceram essas coisas essa semana. Mas isso não justifica a equipe ter feito o segundo tempo que fez. Acho que a gente jogou muito abaixo do que era para jogar. Eu tenho uma responsabilidade grande nisso. E vou corrigir. A gente não pode tomar os gols que a gente tomou, e as chances do Botafogo no segundo tempo foram muito evitáveis. Existia, no primeiro momento, um pouco de desorganização. O primeiro gol não, nem foi desorganização. E também nem o segundo, desorganização. Foi, assim, seleção errada de passe e uma demora que a gente não vinha tendo, desde quando eu cheguei aqui, de fazer retorno defensivo. Então, são coisas que isso a gente não poderia ter errado, e são correções fáceis de serem feitas. Tá aí, esse foi o treinador do Vasco, que também falou sobre reforços, tá? Diniz falou sobre reforços e sobre as dificuldades, né? As dificuldades do Vasco para poder acertar as contratações no momento que o clube passa aí por uma reestruturação financeira. Confira só. A gente contratou até agora só o Thiago. Não é fácil fazer as contratações, porque fazer a contratação que a gente gostaria de imediato precisa de dinheiro, e o Vasco tem uma restrição financeira. As maiores contratações até agora foi a renovação do Léo Jardim, provavelmente um novo acerto do contrato do Ryan, a evolução que o Coutinho tem tido, que hoje não é um jogo que serve de parâmetro, porque de fato ele jogou sentindo a panturrilha e foi piorando durante o jogo. Ele não lesionou, mas a gente resolveu tirar. A gente apostou que ele poderia ficar mais à vontade do que ele ficou no jogo. Mas as contratações a gente está de olho no mercado, a gente tem algumas sondagens e a gente vai tentar reforçar de maneira pontual quando a gente conseguir o nome certo. Não adianta a gente contratar só para contratar. Tem que tentar acertar. Acertar em contratação já é difícil, ainda mais com restrição de orçamento. Mas a gente está mapeando o mercado para achar bons nomes para trazer para o Vasco. Tá aí, meus amigos, tá aí. O ano vai ser longo. O ano vai ser longo. E como toda notícia ruim ainda é pouca, o Vasco ontem à noite ainda informou que Felipe Coutinho está fora do duelo contra a equipe do Independente Del Valle, jogo de ida pela Copa Sul-Americana. O Vasco informou que o meia Felipe Coutinho sentiu um incômodo na panturrilha esquerda e vai retornar ao Rio de Janeiro para ser avaliado e fazer um tratamento junto ao departamento médico do Vasco da Gama. O atleta será preservado do duelo contra o Independente Del Valle pela Copa Sul-Americana. O Vasco informou em nota, oficial que Coutinho não viaja para o Equador. O Vasco, inclusive, que já está no Equador, Tá aparecendo algumas imagens aí na sua tela do desembarque do Vasco lá no Equador. As imagens são dos amigos do BTB Esportes. Um abraço aqui para a galera do BTB, que está em todos os lugares, Faz uma excelente cobertura aí, não só do Vasco, mas de outros clubes também. Se você não conhece, siga o canal do BTB Esportes. Enfim, o Vasco já no Equador, na terça-feira, tem esse duelo contra o Independente Del Valle, que é o líder do campeonato equatoriano, e vai ser um duelo muito difícil. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui!